Vem descobrir por que é tão difícil mudar a sua alimentação. Quer entender? Quer entender por que é tão difícil? Então vem comigo, porque nessa live você vai entender, você vai descobrir por que é difícil. É difícil para você mudar? Você vai entender por quê. Seja muito bem-vinda, você. Ei, Andressa, seja muito bem-vinda. Você que está assistindo essa live gravada e você que vai entrar aqui comigo para aprender por que é tão difícil mudar a alimentação. Me diz uma coisa, mulher. Você já se pegou pensando isso? Ai, por que é tão difícil? Por que é tão difícil para mim mudar como eu me alimento? Já se pegou pensando isso? Responde pra mim, você que tá aqui comigo. Você já se pegou pensando assim, talvez não seja pra mim ser magra. Porque eu já tentei de tantas formas. Eu já fiz N alimentações diferentes, eu já testei isso, já testei aquilo. E eu não consigo mudar, eu acabo voltando a me alimentar do mesmo jeito que eu vinha me alimentando a vida inteira. Isso já aconteceu com você? Pois é. Você vai descobrir hoje aqui por que isso acontece. Às vezes a gente acha, né? Ei, Silva, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Talvez você pense assim, emagrecer... Deixa eu ver a resposta. Eu já me perguntei, teve um tempo que tinha desistido. Foi quando a saúde começou a dar problemas que eu consegui mudar. Olha que interessante. Então, olha que interessante. Aí você já descobre alguma coisa, né, Andressa? Que para você ter saúde é algo muito importante, né? E quando isso começou a ser comprometido e você percebeu que estava ligado com o sobrepeso, com a alimentação, você conseguiu fazer os ajustes, começou a conseguir mudar, maravilha, que interessante, muito bem. Seja bem-vinda, Catiúcia, fica por aqui, porque hoje você vai descobrir por que é tão difícil emagrecer. Boa tarde! Boa tarde! Então, e aí, né? A Andressa já respondeu aqui pra mim, que sim, que ela já se perguntou. Ei, Dani, boa tarde. Vem pra cá, se chegue aqui, que hoje vocês vão sair dessa live com um pouco mais de conhecimento. Algumas chaves vão virar aí dentro da cabecinha de vocês. Eu tenho certeza disso, vale a pena. Vale a pena ficar aqui, que vocês vão sair daqui com um pouco mais de conhecimento. E diz que conhecimento liberta, né? Então, vocês vão poder ter a chance de se libertar um pouco mais aí dessas travas alimentares, né? Dessa dificuldade de mudar a alimentação. Vocês que entraram agora, né? Vocês já se pegaram pensando isso, né? Mas por que pra mim é tão difícil? Por que eu quero mudar a minha alimentação? Por que eu vou lá no nutricionista? Por que eu pesquiso dieta? E aí eu já até sei o que eu preciso fazer, eu quero muito fazer, mas por que eu começo, eu vou bem um dia, 2, 3, às vezes 15 dias eu vou bem, e daí a pouco quando eu percebo, puxa vida, tô voltando pro mesmo padrão alimentar. Parece que eu não posso emagrecer, parece que eu não posso ser magra. E aí, o que acontece muitas vezes? É que além de não conseguir mudar o padrão alimentar, liga dentro da cabeça de vocês, né, aquela vozinha da crítica, né, da autocrítica. Por que eu não consigo? Eu não consigo mesmo. Eu sou um fracasso. Eu tenho que desistir disso porque isso não é pra mim. Eu tenho que ficar do jeito que eu tô. Eu não mereço, né? Aí vem essa vozinha da autocrítica, da cobrança. Por quê? Porque olha para o peso, olha para a rotina alimentar e percebe que tem pouca mudança. Entra ano e sai ano e a alimentação acaba sendo
mais do mesmo. Mesmo tendo ido em ótimos profissionais, a alimentação é a mesma. E aí o que eu quero trazer de conhecimento, de informação para você nesta live, é que mudar um padrão alimentar é muito mais profundo do que só saber o que é certo, o que faz bem, o que não faz tão bem. É muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que querer ou não querer. Sabe aquilo que às vezes as pessoas falam assim, você não muda porque você não quer. É muito mais profundo do que isso. E nessa live você vai entender isso. E talvez você até hoje não tenha se dado conta desse aspecto na sua mudança de alimentação, na sua mudança de estilo de vida. Talvez você até hoje não tenha se dado conta que mudar uma alimentação, mudar um padrão alimentar, ele é muito mais profundo do que ter força de vontade, do que saber o que tem que ser feito e o que tem que deixar de ser feito. Ele é muito mais do que isso. Seja bem-vinda, Frádila. Então vamos lá. Então vamos entrar aí agora no conteúdo da live. O que eu quero falar para você? O que é um padrão alimentar? Então, um padrão alimentar é aquilo que você faz repetidas vezes no automático. Seja bem-vinda, Rosângela. Seja muito bem-vinda. Então, o tema desta live é por que é tão difícil mudar a alimentação? Por que é tão difícil? E eu sei que você que tá aqui, que tá aí lutando, né, com o peso, que quer emagrecer, eu sei que pra você mudar a alimentação é difícil. Senão, você já estaria no peso que você tanto gostaria, você já teria o corpo que você tanto quer, então pra você é difícil mudar. E eu sei que muitas vezes você tenta mudar e você não consegue mudar. Você até começa, né? Um dia, dois, uma semana, 2 semanas. E daí a pouco você volta pro mesmo padrão alimentar. E aí você se julga, você se critica, você se joga lá pra baixo, porque você não tá conseguindo fazer diferente. Apesar de ter todo o conhecimento pra isso, você não tá conseguindo. E aí o que eu vim trazer nessa live pra você? Qual é o conhecimento, qual é a informação que eu vim trazer pra você? É que diferente do que as pessoas falam, que mudar a alimentação é só questão de vontade, de saber o alimento que é nutriente, o que não é, mais do que isso, a mudança alimentar ela é mais profunda. Ela tem a ver com padrões alimentares. Suane, o que é um padrão alimentar? É aqui que a gente vai chegar agora. Um padrão alimentar é aquilo que você faz no automático. É aquilo que você faz desde sempre. Você aprendeu desta forma e é desta forma que você se alimenta. Então vamos lá. Você que está aqui comigo ao vivo, pensa aí. Como que era a alimentação na sua infância? Como que era lá o café da manhã na sua infância? O que vocês comiam? O que você comia lá na sua casa? Lá na sua infância? O que era comum na hora do almoço? Como é que era? Como é que eram os almoços de domingo lá na sua casa? Começa a pensar, eu quero que você comece a se lembrar de como era a sua alimentação, de como você aprendeu a se alimentar. Confia, vai aí, começa a perceber. Lembra aí, o que é que tinha na mesa quando você acordava, antes de você ir para a escola, nas festas? Como é que era? O que é que tinha na mesa para você se alimentar? Olha, no meu caso sempre tinha iogurte, isso. Então vai lembrando aí, no almoço o que é que tinha? Como é que a sua família, cuscuz com carne, ovo, bolo, isso, olha que interessante. Vai lembrando aí. Isso. Então, essas alimentações que vocês estão compartilhando aqui são alimentação do padrão alimentar que você tem. Muito provavelmente você viveu muitos anos com esses alimentos na sua casa, quando você era criança. No dia a dia,
nas férias, né? Nas festas, quando chegava a visita, né? Era isso que vocês se alimentavam. Como que era no final de semana? Ó, na minha família, no domingo, lembra aí? No domingo, o que é que tinha aí no almoço de domingo na casa de vocês? Na minha família, domingo, ei Ari, seja bem-vinda, Marli, seja bem-vinda. E aí, a gente tá falando agora sobre padrões alimentares. Eu tô estimulando vocês a pensar sobre o que é que vocês tinham em casa para se alimentar quando vocês eram crianças, né? O que era familiar? O que era comum de ter na mesa? No café da manhã, no almoço, nas festas, nos domingos. Compartilha comigo o que é que tinha aí na vida, na família de vocês. Já foi compartilhado aqui que no café da manhã tinha iogurte. Já foi compartilhado aqui que no café da manhã tinha cuscuz, ovo, bolo. E agora eu tô querendo saber aí no almoço de domingo, o que era familiar? O que tinha aí no almoço de domingo da sua família? Suane, mas por que você tá falando disso? Fique aqui comigo, que vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Muito bem, então tinha frango aos domingos, maionese, macarronada, maionese, isso. Exatamente, na minha família também era isso que tinha. Galinha caipira, macarrão, salada de maionese, feijão. Isso, na minha família também. Domingo, na minha família era arroz, feijão, frango, maionese, macarrão. Em cima da maionese, a minha mãe colocava... Me conta isso na família de vocês, tinha isso. Minha mãe colocava uma flor de tomate. Vocês já viram, gente? Flor de tomate, ficava linda, aquela mesa linda. Então, isso é o que tinha na minha alimentação, né? E na família de vocês? Tinha alimentação aí de vocês. E isso se tornou para vocês... Seja bem-vinda, Tereza, Sheila, muito bem... Sejam muito bem-vindas! A live já começou, eu já tô aqui falando sobre alimentação, sobre padrão alimentar. Ah, sua mãe também colocava flor? Ai, que legal, Dani! Eu não aprendi a fazer essa flor ainda, mas a maionese eu aprendi. E agora eu tô querendo saber sobre o padrão alimentar. Tô chamando a atenção de vocês para vocês perceberem na história de vocês o que era comum se alimentar, com o que a sua família se alimentava. De manhã, no almoço, nas festas. Eu quero que você perceba que essa alimentação foi algo que você aprendeu. Você aprendeu que essa alimentação aí que você está contando para mim e que a sua mente se conectou, a sua mente lembrou, essa alimentação é uma alimentação que é familiar para você. É algo que você cresceu conhecendo. Então, você hoje, muito provavelmente, se alimenta de uma forma muito parecida ainda. E talvez tenha algumas coisas também que lá na sua infância você escutava. Que tinha que comer tudo para ganhar sobremesa. Tinha isso aí na sua família? Tinha que rapar o prato, tinha que comer até rapar o prato. Só quem come tudo é que cresce. E aí? Lembra disso aí na sua história? Que a gente não pode jogar comida fora, que tem muita gente passando fome, comida é sagrada. Já ouviu isso? Essas falas, elas estão registradas na sua cabeça, no seu inconsciente. O seu cérebro ainda caminha dentro dessas trilhas. São falas que ficaram registradas. E aí? Eu quero que você reflita sobre isso. Hoje, com o que você se alimenta? É muito parecido com o que você se alimentava quando criança? Vai pensando aí. Sim, comer mesmo sem vontade para não jogar comida fora. Isso, muito bem. Muito bem. Então, isso é um padrão alimentar. Tá vendo? Eu falei pra você que ia te explicar o que é um padrão alimentar. É isso. É algo que você come
automático. Então na sua casa tem maionese, na sua casa tem macarrão, na sua casa tem iogurte, na sua casa tem cuscuz, na sua casa tem ovos, tem salada, tem coisas que tinham na sua infância. O que tinha na sua infância tem hoje na sua vida adulta dentro da sua casa. E as falas que você escutou ao longo da vida também estão aí dentro da sua cabeça. Não estão só dentro da mesa de almoço e de jantar, não. Tá dentro da sua cabeça. Então isso que a Fradinha falou que, olha, que não pode deixar comida, né? Não pode jogar comida fora. Isso também tá aí dentro da sua cabeça. Isso é uma crença. Você foi condicionado a pensar que é pecado, é errado jogar comida fora. É falta de consciência jogar comida fora. E aí você, hoje adulta, né, na sua casa, 20, 30 anos depois de ter escutado isso, continua pensando, eu não posso jogar comida fora. Comida boa é comida que eu comia quando eu era criança. E aí? Faz sentido quando eu falo isso? Quando eu trago para você esses pensamentos? Quando eu lembro você que hoje muito do que você come é muito parecido com o que você comia quando você era criança, e que mudar a alimentação é muito mais profundo do que só saber o que comer, o que faz bem, o que não faz tão bem. Sabe uma outra coisa que também dificulta a sua alimentação, mudar a sua alimentação? É que a alimentação é muito cultural. Então, ó, eu sou de Minas Gerais. Aqui em Minas Gerais, a gente come queijo, a gente come pão de queijo, a gente come doce de leite. Isso é cultural. Quem mora lá no sul tem o chimarrão. Quem tá lá no Nordeste, lá no Nordeste tem a tapioca. Você também é de Minas? Maravilha! Então a gente é conterrâneo aqui. Quem tá lá no Nordeste come o quê? Come tapioca, come cuscuz, como a frase ela trouxe aqui pra nós, come o bolo de milho. Isso é o que é comum daquela região. Então, a alimentação também é algo cultural. Você come de acordo com o lugar onde você nasceu. Não só sobre família. Não é só sobre a sua família lá, o seu pai, a sua mãe, a sua avó, os seus tios. Não é só sobre isso. Tem muito a ver com a região que você mora, com a região que você nasceu. Olha lá, churrasco, maionese, isso. Então, se você nasceu nessa região e nessa região o familiar é comer essas coisas, ó, mocotó no Nordeste. Eu nunca comi o mocotó, tá vendo? Eu sou de Minas, eu ainda não lembro de ter comido, não é familiar pra mim. Mas pra quem nasceu lá na região, é familiar. Às vezes come de manhã, come no jantar, né? Então, é cultural. Então, Suane, por que é tão difícil mudar a alimentação? Tem a ver com isso também, tem a ver com a cultura. Tem a ver com aonde você mora, onde você nasceu, tem a ver com as suas origens. Suane, sério? Sério? Então, quando você, hoje adulta, mulher adulta, querendo ter um corpo mais saudável, querendo ter uma saúde mais saudável, decide mudar a alimentação, você bate nessa resistência. Então, a primeira resistência é um padrão, que eu comecei a live falando, a primeira resistência é um padrão alimentar. E esse padrão alimentar você aprendeu lá na sua casa, lá na sua família de origem, lá com seu pai, com a sua mãe, com sua avó, com seus tios. Você aprendeu a comer isso lá, né? Que é a historinha que a gente falou do almoço de domingo, do café da manhã, né? Isso aí é o padrão alimentar que você aprendeu lá com a sua família de origem. Mas ainda soma-se a isso o padrão alimentar cultural, que é de onde você nasceu, que é o povo a qual você faz parte.
Se você é mineira, você deve gostar demais de um pãozinho de queijo, de um café com leite, né? De um doce de leite. Tem lá no sul, né? A Andressa falou pra nós aqui do churrasco, da maionese. Aí a gente vai lá pro Nordeste, né? A gente vê lá o cuscuz, a tapioca, a carne de sol. E você quer, às vezes, mudar o padrão alimentar, mas você tá aí presa na cultura. Na cultura de eu nasci aqui, eu como isso. Isso é pertencimento. Você come para se sentir pertencente a um grupo. Muito bom, seja bem-vinda. Deixa eu pegar aqui. Quando eu era criança, eu não gostava de legumes. Meu pai falava para misturar na comida. Hoje tenho dificuldade de comer legumes em dieta que não pode arroz. Olha que interessante. Muito bom, Dani. Muito bom. Papai falou que podia comer, mas podia comer junto, né? Não podia tirar o arroz. Come a verdura, filha, mas come junto, que junto você consegue comer. Se tira o arroz, aí tá diferente, né? Do que o papai ensinou. Muito bom, muito bom. Excelente percepção. Seja bem-vinda, Isa, Dama, Chiara, muito bem. Maravilha ter vocês aqui. Então, eu quero que vocês se conectem com isso. Com o poder da cultura. Com o poder da cultura sobre a sua alimentação. E aí talvez você falasse pra mim assim, Suane, que isso? Bobeira, jamais que eu vou deixar de conseguir mudar uma alimentação porque a cultura atrapalha, porque eu não quero deixar de fazer parte do grupo. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Lembra aí, quando alguém te oferece uma comida e você rejeita e você diz não, como é que você se sente? Você consegue dizer não para algo que alguém fez para você? A pessoa fez com tanto carinho. E ela vai e faz, né, para você. Aí você tem coragem de dizer não para essa alimentação? Vou beber uma água que a minha voz hoje não tá das melhores. E aí? Me conta. Quando alguém te oferece uma comida, você já sabe que aquela alimentação não é a alimentação que você quer comer, mas, meu Deus do céu, a pessoa fez pra você. Você consegue recusar? Ou você come mesmo sem querer comer? Come com aquela sensação assim, de obrigação, meu Deus do céu, eu tenho que comer, mesmo sem vontade, porque senão a tia vai ficar decepcionada, a mãe vai ficar chateada, frustrada. Poxa vida, eu fiz pra você. E aí você acaba comendo pra não magoar, pra não chatear. Me conta, isso acontece com você? Você passa por isso, essa experiência de comer, né, de chegar talvez pra fazer uma visita, e aí tem lá uma mesa farta, com aquele tanto de comida que é familiar para sua família, que é ali próprio da cultura da cidade. Só que você tá de dieta e aí você poderia comer outras coisas, mas decide então o quê? Comer, aceitar, para não magoar, para não ferir os sentimentos de quem fez aquela comida para você? Como que é para você isso? Fala comigo, você que tá aqui ao vivo. Me diz, isso acontece com você? E como que você reage? Para você é tranquilo dizer não para uma alimentação que você decidiu não comer naquele dia, naquela hora, só que a pessoa fez para você com tanto amor e carinho? Talvez você vai responder para mim assim, Suane, eu acabo comendo. Eu acabo comendo, porque eu não quero magoar, porque eu não quero chatear. A tia fez com tanto amor, a mãe fez com tanto amor e carinho. Pois é. Tá vendo como que
Se a alimentação, ela tem muito a ver com pertencimento, ela tem muito a ver com você se sentir parte, você se sentir incluída naquele grupo. Se eu não gostar, não... Olha, muito bom. Isso aí, Dani. Parabéns. Então, e você? Eu quero que você perceba que muitas vezes você não muda a sua alimentação por causa dessa emoção que você tem, por não se sentir pertencente, às vezes, aos ambientes que você vai, quando você diz não para uma alimentação. Entendeu? Então, a alimentação tem a ver também com a cultura, tem a ver com pertencimento. Então, eu falei para você que nós temos o padrão alimentar, que é o que você aprendeu lá com a sua família. Contei para você agora a respeito da cultura, né, que também isso dificulta você mudar a sua alimentação. Porque às vezes você deve comer, né? Talvez a prescrição da sua nutricionista é comer verduras, legumes, né? Como a Dani compartilhou aqui com a gente. Mas você é de uma cultura onde as pessoas estão acostumadas a comer cuscuz, comer tapioca, né? Comer farofa, café com leite, né? Enfim, comer coisas mais fortes. E para você faz uma dor não comer aquilo. Deixa eu ver aqui. Outro dia deixei os churros se estragar porque minha filha comprou com muito carinho. Porém era noite, às 8 horas, daí não quis colocar açúcar no meu organismo naquela hora. Mas a boca ficou cheia d'água, né? Isso aí já é um avanço, né? Você já tá comprometido aí com a sua mudança. E aí você percebe como que é difícil, ó. Aqui ela tá compartilhando com a gente que ela conseguiu não comer algo num horário que ela decidiu não comer. Mas a vontade ainda ficou, né? A vontade, a boca fica ali salivando, querendo comer aquilo. Por quê? Porque aquilo é familiar. Aquilo é algo familiar. Então é muito difícil você mudar esse padrão. Por quê? Porque quando a gente come aquele alimento, é como se a gente fizesse parte daquele grupo, parte daquela família. Então no almoço lá, né, de domingo, você tá lá com todo mundo, tá todo mundo comendo aquele pudim, você não comer inconscientemente, isso é como se você deixasse de fazer parte. Suane de Deus, mas que conversa é essa? É verdade. É assim que acontece. Tem coisas que estão aqui no seu consciente, que você está aqui junto comigo, conversando comigo, você está consciente aqui comigo. Mas muitas coisas estão no seu inconsciente. Está acontecendo aí dentro de você que você não está consciente de que está acontecendo. Na alimentação isso acontece também. Quando você deixa de comer algo, por exemplo, lá no almoço com a sua família, porque você quer se alimentar de uma forma mais saudável, inconscientemente tem uma vozinha que pensa, puxa vida, eles vão gostar menos de mim. Eu vou ficar diferente deles quando eu não como isso, quando eu como diferente. E isso acaba sendo uma dorzinha emocional. Então tem que estar bem emocionalmente para conseguir mudar a alimentação. Porque envolve lidar com essa ferida aí, nessa dor de sentir que deixa de pertencer quando começa a ter uma alimentação diferente. Então, vamos para mais uma coisa que também atrapalha, que dificulta você mudar a sua alimentação? Eu quero falar com você sobre a comida que tem uma carga emocional, uma lembrança. Eu quero que você lembre das coisas que você come, dos alimentos que você come, que tem uma carga emocional, que tem uma memória afetiva. Sabe aquele bolo que a avó que faz? Eu quero que você se conecte com isso. Eu quero que você
que cai aí na sua cabeça agora uma ficha. Eu quero que você perceba que tem coisas que você segue comendo, mesmo que você decidiu não comer, mas você segue comendo, porque tem uma memória afetiva registrada aí junto com esta alimentação. Então, lembra do pão? Aquele pão quentinho que inclusive, né, tem você que tá aqui vai lembrar que você nasceu numa padaria e você sentia cheiro de pão. E o pão quentinho da padaria te lembra uma fase da sua vida. Te lembra momentos, te lembra sensações, memórias. A avó fazia mingau, bolinho de chuva, isso, muito bom. Não é à toa que você olhou pro mingau no final de semana da foto, né? E conectou com ele. Por quê? Não é o mingau, não é o bolinho. Consegue perceber que é a memória afetiva, é a lembrança. Nunca mais encontrei os pães dos meus avós, isso. Eu nunca esqueci que você me contou isso. Sobre o tanto que os pães faziam sentido, né, na sua história. Então, quanto que eles estavam ali registrados na sua história. E aí eu quero que você que está aqui se dê conta disso. Tem muitas coisas que você come. Não é porque você está querendo sabor, não é porque aquilo, não é porque faz sentido, não. É porque a sua mente, o seu inconsciente tem registrado nele este alimento associado a uma memória, a uma lembrança, a algo emocional. Que aí quando você come, isso te leva lá naquela experiência. Isso te leva lá naquela avó. Isso te leva lá na casa, lá, entende? E às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente até sabe, eu sei. Mas às vezes você não consegue perceber de verdade isso acontecendo no seu caso. Então lembra aí, né? Do arroz. A Dani contou aqui a respeito que os legumes estavam junto com o arroz. Aí hoje tenta comer só legume para evitar o arroz, porque talvez o arroz não faz sentido no protocolo alimentar, mas é difícil, né, tirar um, por quê? Porque talvez o gostinho do arroz de mãe, né, o arroz de pai, o sentar na mesa. Então vai percebendo aí o que é, os alimentos. Pensa naqueles que são mais difíceis para você de trocar. Entende? Pensa e tenta lembrar o que este alimento me traz de emoção, de lembrança, de saudade. O que é? Aonde que esse alimento está na minha história? E eu vou te contar da minha experiência, tá? Tem um alimento que pra mim foi muito difícil fazer uso dele de uma forma mais, vamos dizer assim, saudável, tá? Que é o quê? Leite. Você gosta de leite? Você toma leite? Me conta aí. Você gosta? Você toma? Leite. Você bebe leite? Você gosta? Amo! Eita, que eu entendo. Ô, Rosângela, eu te entendo. Eu te entendo. E aí eu vou te contar da minha experiência. Eu sempre, vou falar igual a Rosângela aqui, amei leite. Mas muito. Mas não era pouco, não. Era muito. Pra você não faz falta, né? Ó, a dama falou pra mim, tomo, não fico sem. Isso, tá vendo? Tem gente aí que é do meu time. Você não liga, né, Frágil?
Tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que é do meu time. Deixa eu ver. Eu e meus irmãos amamos comer polenta com leite. Toda vez que faço polenta, lembro deles. Isso. O leitinho com a polenta, hein? Tem que ter. Então é isso. Então eu quero compartilhar com você sobre a minha história aí com leite. Eu falaria pra você isso. Eu amo leite. Eu tomava leite várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. De manhã, de tarde, de noite. Café com leite, Toddy. Por exemplo, eu vou te contar. Eu sou mãe. Quando os meus filhos... Eu tenho 2 filhos. Meus filhos nasceram, né? Primeiro minha filha nasceu, ela mamou um pouco do peito. Daqui a pouco ela foi pra fórmula. Aí daqui a pouco eu comecei a pegar o leite do leiteiro, né? O leiteiro vinha na porta, eu pegava, fervia o leite, dava esse leite pra minha filha. E assim ficamos. Daí a pouco meu segundo filho nasceu, do mesmo script. Vinha um leiteiro, Maurício, o nome dele. Até hoje ele passa aqui na rua entregando leite. E aí Maurício vinha, pegava o leite, eu fervia o leite, delícia o leite dele. Eu bebia muito mais leite que meus filhos. Sério, eu bebia muito mais leite que eles. Eu tomava era jarros, né? Era copos e copos de leite ao longo do dia. E aí até que eu comecei a pensar, né? Eu já tinha lido muito sobre o leite, o fato do leite ser inflamatório, né? E eu fiquei tentando entender assim, tá... Eu quero deixar de tomar leite, mas não entendia, né? Por que eu gostava tanto, por que eu tinha que tomar tanto leite. E aí eu fui tentar entender, né? E falar, tá, deixa eu lembrar. E comecei a lembrar que na minha infância eu bebia muito leite. A minha mãe falava assim, ó, a Suane vai mamar enquanto ela quiser. Eu nunca vou tirar a mamadeira dela. A minha mãe falava isso. Ela pode mamar o tanto que ela quiser. Leite não vai faltar. Tanto que, sabe quando que eu parei de tomar mamadeira? Eu parei de mamar mamadeira, eu tinha uns 11 para 12 anos. 11 para 12 anos. Eu mamava o leite na mamadeira. Por quê? Porque a minha mãe... Não, enquanto a minha filha quiser, ela vai ter. Eu lembro de eu mamar leite na mamadeira das crianças da frente. Por quê? Porque eu gostava muito de leite. E aí eu fui, né, alguns anos recentes, quando eu fui começar a tentar entender de onde que vinha esse meu desejo grande, né, pelo leite, porque eu gostava tanto, e eu fui lembrar dessas memórias, né? E aí eu percebi, o leite não é só o leite. Não é do leite que eu gosto. O leite tem um registro emocional. O leite tem um registro dentro da minha cabeça, dentro da minha história. Então, quando eu tomava o leite, não era o leite que eu estava bebendo. Eu estava me conectando. Eu estava me conectando com a minha infância, eu estava me conectando com a minha mãe. Entende? Então, eu quero que você perceba que muitas das suas dificuldades de mudar a sua alimentação não está no alimento, está no registro emocional, está na memória, está no que aquele alimento representa para você, onde aquele alimento está na sua história. Então eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, às vezes a minha mãe trabalhava, né? E às vezes ela saía e eu ainda não tinha acordado. Mas sabe o que ela fazia? Ela deixava o leitinho pronto. Tava lá, no liquidificador tinha o leite, o Toddy, só pra mim bater ele no liquidificador e tomar. Percebe que o leite, ele tá na minha história. Então, quando a minha dificuldade vinha disso. E aí eu fui trabalhando isso em mim. Até que hoje eu tomo leite se tiver leite. Na receita, eu vou tomar, né? Mas não é como eu tomava antes, né? Como eu te contei aí, nas minhas 2 crianças, né? As 2 crianças, durante o tempo em que elas mamaram, eu tomava mais leite do que elas. Então, eu pegava 2 litros de leite, 1 litro, às vezes elas tomavam ali, o outro 1 litro era eu que tomava.
de tanto que eu precisava daquele leite. Para quê? Para me conectar. E aí eu quero que você perceba o que é, qual, o alimento que tem aí na sua rotina alimentar que você quer deixar de fazer uso porque você percebeu que ele não te faz tão bem, ele não tá alinhado mais com a sua rotina alimentar, com a alimentação que você quer ter, porém ele tem uma memória afetiva. E aí? É só eu? É só comigo que acontecer isso ou com vocês também? Compartilha comigo aqui. Quem aqui também percebeu e lembrou aí de algum alimento que hoje está sendo desafiador deixar e que tem a ver com a sua história? Seja bem-vinda, Ana, Cat, sejam muito bem-vindas. Comigo também, isso. Lembrou aí, Frade, de algum alimento específico para compartilhar? Eu não vou entrar aqui hoje num outro alimento, mas eu também tenho um outro alimento que tem muito a ver com a minha história, tem muito a ver com a fase da minha vida, e que este alimento, ele estava lá para suprir uma carência, e hoje ainda é difícil para mim, por exemplo, alimentar, né, não usar, porque ele está registrado de uma forma emocional. A vantagem é que agora eu tenho conhecimento. Lembra que eu te falei no início dessa live que o conhecimento liberta? Então por que eu tô te estimulando aqui a lembrar? Por que eu tô te estimulando aqui a fazer as conexões com a sua história? Porque diante disso você tem a possibilidade de fazer diferente. Você tem a possibilidade de sair do ciclo, de mudar o padrão. O açúcar, os pães, isso mesmo. Então, a gente vai chegar agora numa parte da live que assim, talvez você, pode ser, você vai virar pra mim e falar assim, Suane, na minha família, todo mundo se alimenta bem. Todo mundo se alimenta bem. Sou eu que não me alimento bem. O padrão alimentar da minha família, ele é joia. A gente come verdura, frutas. Sou eu que hoje em dia não me alimento bem. E aí eu quero te fazer pensar que, além, eu quero que você perceba não só a comida em si, não só nos alimentos em si. Padrão, ele vai além, ele vai mais do que a comida que você põe no prato. Tem padrões que estão escondidos. Então tenta lembrar aí, na sua família, as pessoas se alimentam de que forma? É na frente da TV? Como é que é? Na sua família, o hábito é o quê? É repetir o prato? É repetir? Não, todo mundo repete. Pelo menos uma vezinha. Qual que é o hábito? Comer na frente da TV, repetir, comer tudo. Tem que comer tudo. Isso acontece? Na sua família as pessoas comem, não pode deixar nada no prato? E aí? Vai lembrando aí. Talvez o padrão alimentar dos alimentos em si não esteja te atrapalhando. Porque talvez você voltar. Tá bom, sua família tem uma alimentação equilibrada, a cultura onde você mora tem uma família, tem uma alimentação tranquila, né? Tá bom. Você já conseguiu comer pouco queijo, pouco doce de leite. Tá, mas os outros padrões, né? Às vezes a gente não dá conta disso. Não, e o suco? O suco, tem que comer tomando suco. E aí? E o refrigerante? Que tem que ter. Se não tiver... Eu quero que você perceba os padrões que guiam a sua alimentação hoje. Quando você vai jogar comida fora, o que vem na sua mente? Minha avó falava para colocar açúcar, que ficava melhor na banana, no abacate. Já me peguei falando isso para as minhas filhas. Isso, maravilha, Suane do céu. Caiu uma ficha aí? Eu espero que sim. Na minha família era comer tudo e tinha que repetir, porque senão falava que não gostamos da comida.
Eita, que veio lembranças agora que não lembrava. Isso, maravilha. Inclusive, você foi uma pessoa que me disse esses dias, lá no grupo, que a sua família tinha um padrão alimentar, ok, que era você que estava tendo um padrão desregular. E agora você está percebendo aí que tá bom, a alimentação era joia, né? Mas tinha um padrão invisível, que era esse, eram as crenças de que tem que... Se você não repete, quer dizer que você não gostou. E meu Deus do céu, claro que eu gostei, claro que eu amo a minha avó, claro que eu amo a minha tia, claro que eu amo a minha mãe. E eu vou provar pra ela, eu vou mostrar pra ela. E como que ela entende isso? Eu comendo e repetindo. E aí tá aí hoje você, 2025, repetindo, ainda repetindo a alimentação. Por quê? Porque é a maneira que você aprendeu que é assim que a gente demonstra que ama. Lembrei que meu pai sempre comia assistindo e eu vivo insistindo para o Leonardo vir fazer a refeição na mesa. Isso. Eita que eu entendo isso aí, viu? Nós estamos na mesma página. E isso de família comendo assistindo TV. A minha família, isso aí é o que há. E aí? Tá tudo bem, a gente aqui não tá pra julgar ninguém, eu não tô aqui estimulando você a julgar a sua história de forma alguma. Eu tô aqui para te trazer clareza, para despertar a sua mente, para você perceber por que que é tão difícil mudar a sua alimentação. Porque a sua alimentação está garrada nas suas origens, nos padrões que tem lá na sua família, nos padrões culturais, nas coisas que são ditas sem ser ditas, né? E aí você não sabe disso. E você fica presa. E você não precisa criticar a sua história. Pelo contrário, você vai honrar a sua história. Você vai fazer algo muito melhor com isso. Isso, quantos padrões vão além do que nos damos conta? Isso, muito bem. Muito. E a gente vai se dando conta aos poucos. Lembra que eu falei a história aqui pra vocês do leite? Eu sou terapeuta, tô mergulhada no desenvolvimento, mas as minhas tomadas de consciência acontecem aos poucos também, igual pra você. A gente só vai tomando consciência à medida que a gente se torna capaz, a gente dá conta. Não vem tudo de uma vez. Você vai se dando conta. Ah, meu Deus do céu. É isso. Isso acontece. E olha que maravilha. Depois que você tem essa consciência, que você toma posse disso, você ganha poder, você ganha força para fazer diferente de agora para frente. Nada que você viveu joga fora, sabe? A família toda assistindo televisão, a família toda repetindo comida, a família toda comendo até o final, né? Sem jogar nada fora. Nada disso joga fora. Tudo isso aí é importante, faz parte da história. Só que agora você pode fazer o quê? Pequenas mudanças. Eu sou desse conceito. Eu acredito nisso. Eu acredito que você não vai fazer uma mudança drástica e vai resolver tua vida. E você vai ser magra, linda e leve de uma vez porque você entendeu. Eu penso diferente. Eu penso que você vai tomando consciência aos poucos e você vai fazendo pequenas mudanças. Pequenas mudanças que somadas vão te entregar o resultado que você tanto deseja. Você não vai parar de comer de repente. Não. Você pode até fazer, sabe? Aquelas mudanças radicais. Você já até fez, eu não preciso nem falar pra você fazer, não. Você já fez, você sabe que você fez. Você foi lá, tirou tudo, o pão, o macarrão, o churrasco, o cuscuz, o doce de leite, o pão de queijo. Você tirou tudo. E aí, daí a pouco, você voltou, né? Voltou comendo tudo de novo. Por quê? Porque não tinha conhecimento, não tinha clareza. E tava caindo na cilada de querer fazer tudo de uma vez. Mas aqui comigo, você tá tomando consciência.
E eu tô sendo direta com você, Clara. A gente tem que fazer pequenas mudanças. Pequenas mudanças constroem grandes transformações. É isso. Esse é o conteúdo que eu queria compartilhar com você. Você que ficou até agora aqui comigo, quer mudar mais um pouco? Quer saber o que mais você pode fazer para mudar aí? Para aí ter o resultado que você tanto quer? Então vem comigo para o desafio Desperte o seu emocional para emagrecer. Vai ser um desafio gratuito de 7 dias. Nesses 7 dias eu vou te ajudar a virar chavinhas emocionais aí para te preparar para você trilhar a jornada do emagrecimento. Sem milagres, sem fórmula mágica, serão pequenas mudanças que vão gerar uma grande transformação. Certo? Obrigada pela presença. Beijo pra você. Quer participar comigo? Quer ser guiada por mim nesse desafio? Então, me dá um oi lá no direct que eu te envio o link do grupo do WhatsApp, que é gratuito. Vai acontecer já dia 29 agora. Beijo pra você e até mais.